Boa noite, amados e amadas do Senhor. Oh, aleluia! Glória a Deus. Toma a direção. Oi, amadas, que delícia, entraram na hora. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos. Oi, Bruna. Face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Oh, aleluia! Coisa maravilhosa podermos nos reunir para essa palavra abençoada nessa noite. Oh, nós já queremos pedir, Espírito Santo, sopra sobre nós nessa noite. Na presença do Rei. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, é no poderoso nome de Jesus que nós nos colocamos na sua presença, Pai, e te pedimos que essa palavra não seja mais uma palavra, não, Senhor, mas que ela transforme a nossa mente, o nosso coração, que ela venha, Senhor, certeira nessa noite, justamente sobre aquilo que mais precisamos, para que possamos nos aproximar de Ti, Pai. E é no nome de Jesus que eu já quebro tudo aquilo que quer nos impedir de que essa palavra dê frutos 100 por 1, de que essa palavra volte vazia, ou de que nós nos distraiamos por algum motivo. Não, Senhor, nós queremos que essa palavra entre em nós, transforme o nosso ser e nos aproxime ainda mais, Senhor, dos Teus propósitos, da Tua promessa, e quebre, Senhor, tudo aquilo que nos entristece, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Em nome de Jesus. Vou colocar aqui uma musiquinha para que a gente possa... Uma musiquinha... para que a gente possa... favoritos. O tema da nossa mensagem de hoje é Touch the Sky. O tema da nossa mensagem de hoje, Renata, Bruna e todos os nossos amados que vão ver essa mensagem depois, é muito especial. Eu chorei muito ontem quando o Senhor me deu essa palavra, chorei muito, muito mesmo. E hoje também, quando eu ministrei agora mais cedo, também foi muito poderosa. Veja bem, célula número 9, estabelecendo o seu padrão. Olha que interessante. Estabeleça o seu padrão, ou estabelecendo o seu padrão. João 12, de 23 a 25. E Jesus respondeu-lhes, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, ele dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem nesse mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Aleluia. Eu quero ler na tradução da Bíblia hoje, que ela muda um pouco a palavra do odeia para essa palavra aqui, ó. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Ó que interessante. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Nossa, mas é muita revelação numa palavra só. Veja bem, quando Jesus diz assim, é chegada a hora em que o Filho do Homem
há de ser glorificado. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ele ia aí, daí a pouco já, passar pela morte, certo? Passar pela cruz, passar por todo o sofrimento que nós sabemos que Jesus passou. E Jesus poderia ter descrito esta palavra, esta passagem de uma forma diferente. Está chegando a hora em que eu vou sofrer muito, em que eu serei condenado injustamente, que eu vou ser assassinado pelos meus algozes. Mas Jesus não diz isso. Jesus diz que está chegando a hora dele ser glorificado. Então, veja bem, a morte, Jesus chamou de glória. Ou seja, toda a dor inenarrável que ele passou e que é o que ele nos convida, porque Jesus nos convida à cruz, não é? Ele chama de glória. Então saiba você que o que você deixa nessa vida por causa de Jesus haverá glória. Oh, aleluia! Você será sim também glorificado ou experimentará da glória de Jesus, melhor assim dizer, por aquilo que você deixar morrer. Acredita? E é interessante porque logo na sequência ele diz: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se ele morrer dá muito fruto. O que isso quer dizer? Nós somos seres ainda não somente espirituais, não é verdade? Nós somos ainda seres carnais. E o que acontece? A nossa carne, ela estabelece como que uma luta espiritual, como que estabelece mesmo, né, uma guerra. Com isso, nós ficamos metade do tempo, né, digamos, metade, um tempo espiritual e um tempo carnal. O que Jesus está dizendo aqui quando ele diz, se o grão de trigo, né, fechado, não cair na terra e não morrer, ele fica só. Se nós continuarmos fechados apenas na nossa vida carnal, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, na nossa cruz, nas nossas dificuldades humanas, naturais e inerentes de todos nós que nós estamos vivendo, nós ainda permanecemos só. Sabe por quê? Você pode ter os pastores que você ama, pessoas que te acompanham, filhos, né? Sua filha, seu marido, quem quer que seja. Pessoas que você ama e que de fato estão ao seu redor por muitos motivos. Mas você percebe que ainda assim, aquela dor mais profunda, aquele desafio que está lá no fundo do seu coração e da sua alma, você não tem mesmo uma sensação de solidão? Porque por mais que alguém queira te ouvir, você não consegue traduzir para aquela pessoa todas as suas dificuldades, os seus sentimentos, aquilo que está mais te machucando. Por que isso acontece? Jesus fala que nós não somos daqui desse mundo, ele fala isso. No mundo jaz o maligno e nós não pertencemos a esse mundo. Então, há meio que o tempo todo uma luta desse mundo para que você fique aprisionado na carne. A carne ela é muito mais forte, digamos assim, com todos os seus apelos dos 5 sentidos. Ela é muito mais poderosa, né, do ponto de vista do que a gente vê, do que o espírito, porque o espírito é sutil. A oração é algo muito diferente. Você consegue comparar sensações da carne e sensações do espírito, elas são totalmente diferentes. Isso é muito interessante. A nossa carne, ela é cega, corrompida, imatura, sujeita a todas as intempéries emocionais
instável com todo tipo de notícias e acontecimentos. Olha que coisa incrível. E aí o Espírito Santo tem uma pergunta para fazer para você nessa noite. Já não está você exausto de uma vida solitária? E quando ele pergunta isso, baseado nessa palavra, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, ele está falando disso. De que se você não entregar de fato, não estabelecer de fato o padrão espiritual para sua vida, você vai continuar nesse poço de solidão, nessa dificuldade em avançar para essa glória que Jesus fala. Sabe por quê? Porque a nossa carne, ela não entende que quando nós estamos, infelizmente, sofrendo, padecendo, lutando, porque assim é, que nós estamos então junto com Cristo sendo glorificados. A nossa mente, ela não concebe isso, ela não consegue. Ela vai querer dizer justamente o contrário, mas hoje, pelo menos nessa palavra, o convite que o Senhor está nos fazendo através desse evangelho é que se o grão de trigo não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Uau! Por que ele diz isso? Estabeleça hoje o padrão do Evangelho de Jesus. Deixe morrer o que te mantém aprisionado, olha que bonito isso, dentro do grão de trigo. Deixe morrer o que te mantém aprisionado dentro do grão do trigo. Imagine você, o grão do trigo é bem pequenininho. Imagine que você está ali dentro do grão de trigo aprisionado pelas suas dores, pelos seus medos, pelos seus sofrimentos, por tudo aquilo que você não consegue deixar aquele grão morrer. E aí você fica retendo aquilo. Isso vai fazer com que você não seja com Jesus glorificado. Porque é assim que Jesus chama as suas dores, as suas guerras, as suas lutas, os seus sofrimentos. Ele chama de glorificado. E isso é muito tremendo. Por que isso é tão difícil, Fabiana? Um grande evangelizador chamado Jimmy Swaggart, americano, ele disse assim: aquilo que é temporário é tão imediato e o eterno é sempre tão distante. E não é verdade? Porque veja, Fabiana, lá na vida eterna, né? Lá quando Jesus voltar, lá tá tão longe, né? E isso é natural, porque como estamos aqui vivendo essa experiência humana, nós temos essa condicionante do tempo. Mas o que Jesus nos chama hoje é para que a gente possa morrer também para essa condicionante do tempo. E para que a gente, ao morrer, dê muito fruto. Olha que incrível! Ai, como eu quero morrer para que o Senhor possa dar muito fruto. Boa noite, Ju, amada, você. E aí o Senhor diz: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, nessa tradução, guardá-la para a vida eterna. E eu fiquei ontem à noite meditando sobre essa palavra. Senhor, o que o Senhor quer dizer? Quem nesse mundo odeia a sua vida? Veja, o Senhor me disse assim: odeie, Fabiana, tudo aquilo que te afasta de mim. Odeie com todas as suas forças tudo aquilo que te impede de viver o sobrenatural. Tenha ódio mesmo de um temperamento irado, irascível, e resolva isso. Tenha ódio do pecado. As pessoas às vezes, né, e infelizmente tantos cristãos vivem assim. Fabiana, mas será que fazer isso é pecado, aquilo é pecado? Não. O nosso chamado hoje, nessa palavra que Jesus fala,
se você morrer você vai dar muito fruto, é que você vai ter uma certeza tão absoluta, você vai estar tão próximo de Jesus, que você nem vai se preocupar se o que você está fazendo é pecado ou não, porque você tem certeza que a proximidade do Senhor é algo tão mais forte do que qualquer inclinação da carne, do que qualquer inclinação de pecado, que você terá a certeza que você já está dando esses frutos que o Senhor tanto fala. E muitas vezes esse odiar a sua vida não é essa vida espiritual, essa vida do Espírito Santo, essa vida de promessa, não. É odiar a sua vida ou não se apegar a essa vida nesse mundo. Nós temos todas as nossas responsabilidades, nós temos sim que vivermos dignamente como cristãos aqui, temos que pagar as nossas contas, temos em nome de Jesus que sermos prósperos, ajudar na obra, mas isso nós já sabemos. Mas o que o Senhor quer é que nós possamos ter um ódio mortal. Olha que lindo isso, um ódio mortal daquilo que nos afasta do Senhor, daquilo que nos coloca em perigo, daquilo que coloca a nossa alma perigosamente longe do Senhor. E em nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida que isso não irá mais acontecer, que você saberá muito rápido, que o Espírito Santo irá te revelar rapidamente a partir de hoje, a partir de agora, que isso ou aquilo pode te afastar então dessa palavra de ser o glorificado. E Jesus diz: quem ama a sua vida, perdê-la-á. Por que Jesus diz isso? Quando o Senhor nos fez, Ele sabe que se nós vivermos essa vida de paixões, quando Ele fala quem ama a sua vida, é quem é apaixonado pela sua vida, quem tem uma vida sempre movida pelas paixões da carne. Essa vida, eu até falei com o Senhor, né? Senhor, a questão é que em tempos que estamos vivendo, como eu já disse, né, no nosso encontro anterior, não dá tempo mais, não dá mais não temos mais estrutura, essa é a palavra, né? Nós não temos mais estrutura para viver fora da palavra de Deus. Acabou essa estrutura. Nós não temos mais tempo, porque vivemos Mateus 24, o princípio das dores, e nós não podemos correr o risco, amados, de sermos mais enganados pelo inimigo, ou pelo nosso pecado, ou pela nossa própria carne, por aquilo, qualquer coisa que seja. Por isso que temos que pedir que o Espírito Santo nos batize, nos fortaleça, e que nós não sejamos enganados por nada mais. Em nome de Jesus. Então veja bem, ó. Se você ainda está vivendo esse padrão temporário, o tema da mensagem, Ju, é: estabeleça o seu padrão. Qual é o padrão que você quer? Você quer ficar no padrão da carne ou no padrão do espírito? No padrão de viver como esse grão de trigo aprisionado ou no padrão de morrer mesmo e ser glorificado com Jesus? Você vai escolher nessa noite qual é o padrão que você quer estabelecer para a sua vida espiritual a partir de hoje. Esse padrão aqui, aí ou aqui, de ter uma vida temporária, né, de viver o imediato, o imediatismo, ele tem te dado paz ou alegria? É impossível. Porque só vivendo a palavra na íntegra podemos passar da morte para então a verdadeira vida. Não adianta, às vezes a gente tenta barganhar com o Espírito Santo ou barganhar com nós mesmos, né? Ah, não, eu amo Jesus, eu vou no culto, eu conheço a palavra, eu tenho um amor muito grande por Jesus. Mas você sabe, o Espírito Santo sabe, e ele já te falou o que é que você ainda
não está permitindo que esse grão tão denso, tão apertado com você lá dentro, que esse grão, para que ele possa germinar nessa terra, caia na terra, ele precisa morrer. E a terra é a palavra de Deus. Ele tem que cair na terra e ele precisa germinar, mas para isso ele vai precisar morrer. E muitas vezes esse morrer é morrer para o seu temperamento, é morrer para o seu senso de justiça, é morrer para a sua falta de perdão, é morrer para o seu cansaço, é morrer para a sua falta de fé, para a sua incredulidade, é morrer para a sua dúvida, é morrer para o seu espinho na carne, como diz o Paulo. Então, é muito difícil para nós. A Renata está escrevendo aqui matar a carne. Exatamente, Rê, porque veja bem que interessante. A nossa carne, ela não se converte. E nós, graças a Deus, temos o entendimento de que não é necessário fazer sacrifícios, porque o Senhor não quer de nós sacrifícios, né? Graças a Deus isso não está na Bíblia. Nós seguimos a Bíblia, amamos a Jesus. Então, o que faz automaticamente, Ju, Renata, que essa carne morra? Uma vida no Espírito, uma vida entregue a Jesus. Então, nós não precisamos ficar tão preocupados em matar a carne. Claro que o jejum é o nosso top, né? É o top para que a gente possa começando a domar essa carne, mas ao viver no Espírito, ao ter o entendimento espiritual e pedir o Espírito Santo e ser batizado no Espírito Santo, automaticamente essa carne vai sendo então diminuída a sua força para que o Espírito cresça e ele sim tome conta de nós. Eu também escrevi assim: o Espírito Santo está aí agora falando o que você não entrega, o que você não entregou ainda, e você sabe o que é. Talvez a lista seja grande, talvez seja pequena, mas só Ele, o Espírito Santo, e você é que sabem. Ninguém sabe, mas você sabe. E às vezes você quer até esconder de si mesmo. Mas se você for sincero, for honesto, deixar o Espírito Santo quebrantar o seu coração, ele vai dizer. É a sua sensação de ansiedade pelo futuro? É a sua necessidade do imediatismo? Eu não sei, nós somos humanos, cada dia, mulheres então tem um monte de hormônio, cada dia temos uma necessidade diferente. Então hoje o Espírito Santo te diz, estabeleça um padrão espiritual. Para isso, temos a forma como Jesus viveu o próprio Evangelho. Veja agora em João 5,19. Olha como Jesus viveu o próprio Evangelho, o próprio anúncio. Olha a humildade dele em João 5,19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não ver o que o Pai está fazendo. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Eu vou ler também na tradução da Bíblia hoje, que é uma Bíblia de uma linguagem mais simples. O nome do capítulo chama-se Autoridade do Filho de Deus. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. O Filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o Pai fazer. Olha o padrão que Jesus estabeleceu. Tudo o que o Pai faz, o Filho faz também. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que está fazendo. Gente, dá para entender que Jesus estava dizendo da fé dele. Como é que Jesus
Olha que linda essa palavra. Eu fiquei muito apaixonada por essa palavra ontem, quando eu preparava essa célula. O próprio Jesus está dizendo para nós como é que ele faz. E ele é Jesus. Ele mesmo diz: o filho não pode fazer nada por sua própria conta. Gente, se ele não pode fazer, nós podemos? Imagina Jesus falando que ele não pode fazer nada. E nós somos então quem? Jesus fazia todos os milagres e todas as coisas que ele fazia e cumpriu o propósito do Pai e cumpriu a vontade do Pai, como ele sempre disse, porque ele era cheio do Espírito Santo. Ele operava, tanto é que ele disse que para que o Espírito Santo ficasse, ele precisava ir embora. Isso é lindo demais, Juliana. Olha a humildade de Jesus, e aí vem a nossa carne. O inimigo vem e trabalha na nossa mente e diz que a gente tem que fazer alguma coisa. Toda vez que você se sentir cheia de si, achar que é você que faz alguma coisa, que é você que opera as coisas da sua vida, que você tem algum controle sobre alguma coisa, você lê essa palavra aqui para Satanás. Fala: Satanás, presta atenção, você tá tentando me enganar. Você tá tentando me enganar e eu vou dizer para você que você não me engana mais, porque Jesus disse assim: o filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Jesus aprende com o pai. Tudo o que o pai faz, o filho faz também. Isso é maravilhoso. Esse é o padrão que nós temos que estabelecer nessa noite. Se Jesus só faz o que o Pai faz, nós também só podemos fazer o que o Pai faz, que é ser misericordioso, que é amar sem medidas, que é perdoar sem medidas, que é ter a certeza de que Ele é um Deus onipresente, onipotente, onisciente e o melhor, eterno, e de que a sua palavra não passará. De que tudo passará, mas a sua palavra permanecerá eterna. Nós precisamos não ser mais cristãos carnais. Nós precisamos tomar posse de sermos cristãos de verdade. Então, Jim Swaggart diz o seguinte: é possível que Jesus seja o seu Salvador? Sim, com certeza, eu tenho certeza que é impossível não conhecer a história de Jesus, o anúncio da sua história, do seu evangelho. Mesmo as pessoas que não creem: uau, mas ele deu a vida por mim, ele nem me conhecia, pelos meus pecados. É uma história tão linda. Mas nós, além de sabermos que é uma história, nós cremos, né? Nós temos a certeza, graças a Deus e pelo dom do Espírito Santo. Agora veja, Jim Swaggart diz, um grande pastor americano: é possível que Jesus seja seu Salvador, mas não seja seu Senhor e Mestre. Aí complicou. O Senhor precisa ser mais do que o nosso Salvador. Ele precisa ser Senhor das nossas vidas. Ele precisa mesmo ser o Senhor, se é que eu posso dizer isso, da nossa carne, através do Espírito Santo tão fortalecido que a carne meio que não tem o que fazer. Ela só fica ali olhando o Espírito trabalhar. Ela só fica olhando o Espírito Santo fazer a gente voar, alcançar lugares altos no Senhor, realizar sonhos, realizar prodígios. Receber e participar desse avivamento do fim dos tempos ao qual nós estamos participando. Então, eu quero dizer para você que não é fácil quando pessoas que nós amamos, que são inclusive do nosso sangue,
não entendem o nosso amor por Jesus, ou não seguem o mesmo Jesus, ou até dizem que seguem Jesus, mas não estabeleceram esse padrão que nós estamos estabelecendo hoje, que é o padrão de Jesus, fazer tudo o que o Pai faz, que é o padrão espiritual de morrer para ser glorificado, de abandonar essa vida, de não se apegar a essa vida para que a vida verdadeira. E ontem eu estava meditando com o Espírito Santo e eu perguntei assim: Pai, me diga uma coisa, qual é assim a consequência de um cristão que vive um cristianismo carnal? Isso é muito triste. O cristianismo carnal, você com certeza conhece várias pessoas. É aquela pessoa que ama Jesus, que vai no culto, que lê a Bíblia, que conhece a palavra, mas que ela ainda não tem Senhor Jesus como o Senhor mesmo. Ela ainda desobedece, né? Porque como o nosso amado pastor explicou, e eu gostei tanto no último culto, porque quando a gente peca, a gente que tá muito no espírito, né, a gente peca todo dia. Quando a gente peca, imediatamente o inimigo quer colocar uma culpa na gente, né, e dizer: tá vendo, você não é digna de anunciar o evangelho, você não é digna de falar de Jesus para uma pessoa. Não, é diferente. Eu entendi o seguinte, eu amei isso. Se você não ouviu, guarde isso para você. Eu estou lá com a minha roupa branca que eu uso todos os dias, choveu e tem uma poça de lama. Infelizmente eu estava andando, não percebi e eu pisei na lama. Ou seja, eu pequei. E aí o meu sapato branco, a barra da minha calça, ela ficou toda enlameada. O que eu faço? Meu Deus, eu corro para casa o mais rápido que eu puder para tirar aquela roupa, colocar ela de molho num bom sabão e colocar uma outra veste branca. Esse é o pecado de quem está em Cristo, né? Mas é diferente daquela pessoa que pisou na lama, olhou o sapato, a barra da calça e disse assim: ah, já que eu tô sujo, agora eu vou deitar nessa lama e eu vou rolar. Eu nunca mais vou esquecer isso também, Renata. Eu vou rolar nessa lama aqui. Então, isso é a iniquidade. Isso é um coração que não está nem de longe inclinado a morrer como trigo para que dê muitos frutos. E essa não é a nossa intenção. Em nome de Jesus. Eu quero dizer que esse processo de estabelecer um padrão espiritual, ele é muito difícil. Então, nós estamos vivendo momentos muito desafiadores. Essa semana eu já chorei 2 vezes porque a igreja vai fechar. A igreja fechou, né? E são momentos desafiadores, porque nós sabemos onde nos abastecemos, nós sabemos o quanto é importante aquele ambiente espiritual. E aí a minha secretária pegou Covid 2 vezes. O Senhor me livrou, o Espírito Santo me avisou que ela estava com Covid e eu deixei ela em casa, por isso eu não entrei em contato com ela. Então, quando nós estamos no Espírito, principalmente com evidência de orar em línguas, o Senhor precisa e Ele quer que você seja batizado no Espírito Santo, os dons fluem e você consegue muito rapidamente detectar uma atmosfera que seja favorável ou que seja desfavorável ao Espírito Santo. Exatamente, Marcela, e não continuar no erro e querer sempre a cada dia a mudança em Cristo. Exatamente, Senhor, muda o meu temperamento. Senhor, me ajuda a ver, porque às vezes, principalmente quando nós não oramos em línguas, é muito importante orar em línguas, nós nos desviamos e nem percebemos. E como eu disse na semana passada, Jim Swaggart disse que nesses tempos últimos, nós precisamos ser batizados no Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo, porque vocês estão percebendo que está ficando mais difícil.
E à medida que nós temos promessa para isso, eu tenho palavra, nós podemos ficar tranquilos que nós, filhos de Deus, estamos debaixo de uma promessa, de uma profecia, mas à medida que isso acontece, o inimigo também, ele aumenta também a sua opressão sobre nós, mas nós sabemos que o Senhor está conosco e é Ele que permite essa opressão para que nós possamos o quê? Nos fortalecer espiritualmente e não perder a nossa alma. Olha essa passagem aqui agora. Mateus 10, de 37 a 39. Jesus vai dizer mais ou menos a mesma coisa, exemplificando de uma outra forma, ó. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Uau! Ao falar de pai, mãe, filho e filha, Jesus fala de amores carnais, de paixões irracionais da carne, emocionais mesmo. Acontece que essas paixões não só impedem a verdadeira vida eterna e abundante, mas produzem o aprisionamento da alma e aí sim uma morte inevitável. É uma coisa interessante porque assim, não é que se você só viver um cristianismo carnal e não mudar o seu padrão, vai ficar tudo bem. Não vai. Porque se você não avançar, automaticamente você começa a andar para trás. Não é uma escolha. Não tem como você escolher, eu vou ficar aqui porque aqui tá tudo bem, eu vou no culto domingo, eu conheço Jesus, eu faço... Não! Você vai ter que avançar. Você vai ter que avançar para lugares altos, você vai ter que chorar, você vai ter que deixar a sua carne mesmo morrer para que o Espírito Santo possa ocupar esses lugares. Porque essas duas palavras deixam claro para nós. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Veja, se nós vivemos os amores carnais, esses amores carnais e passionais, eles produzem no nosso coração uma solitude, uma solidão muito grande. Já percebeu? Já percebeu? Quando você se entrega a paixões carnais, a sensação de solidão que vem depois não é assim horrorosa? Responde para mim se isso acontece com vocês. Uma solidão, por quê? Porque a nossa carne, ela não pode ser acompanhada pelo Espírito Santo, ela não pode estar em comunhão com Deus, justamente porque ela foi corrompida no pecado original. Nós só conseguimos ter essa sensação de acompanhamento, essa sensação de unidade, essa sensação de acolhimento quando nós estamos... Oi Maria, que delícia, ela entrou. Quando nós estamos assim cuidados pelo Espírito, né Marcela? A sensação de solidão é muito ruim. Então, quanto mais você vai perdendo Jesus, mais você vai perdendo a sua vida. Mas se você, por amor de Jesus, conseguir todos os dias entregar e estabelecer um novo padrão, aí sim você consegue encontrar essa vida verdadeira. É o que nos diz essa palavra maravilhosa em João 12. Quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Como é difícil, né? Jesus precisa estar em primeiro lugar e você precisa estabelecer esse padrão e você precisa fazer como Jesus, que aprende com o próprio Pai a como fazer as coisas. Como o Pai faz, Jesus também faz. Jesus é um poço de humildade que cada vez
que a gente conhece Ele, mais apaixonado por Jesus a gente fica, não é mesmo? E veja, nós estamos vivendo Mateus 24. E em Mateus 24, Jesus diz o seguinte: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Mateus 24, de 4 a 8. Nós estamos vivendo o princípio das dores. E essa luta irá se intensificar com o tempo. Por isso, não tem sido fácil. É lockdown, é perda de emprego, é doença, é perda de templo, é perda de amigos, é pessoas que não conseguem estabelecer o padrão espiritual que você estabeleceu para você ao seu redor, e aí você se agita porque tenta convencer aquelas pessoas, e você sabe que o Espírito Santo é o melhor caminho, você tenta convencer aquelas pessoas, mas aquelas pessoas não entendem a sua linguagem, e você se agita e as coisas ficam mais difíceis. Por isso, hoje, essa mensagem, ela te faz essa pergunta: qual o padrão que você quer estabelecer para a sua vida hoje? Estabeleça o seu padrão. Estabeleça um padrão eterno. Estabeleça um padrão onde não haverá morte eterna. Estabeleça um padrão onde você tem certeza que lá no final você estará com Cristo. E sobre isso, na última página da Bíblia, o Senhor nos dá Apocalipse 22. Porque eu perguntei isso para o Senhor ontem. Senhor, tá tudo tão difícil. Mas vai piorar tanto, né, Senhor? Mas Ele nos diz, aí Ele me disse essa palavra para dizer para vocês. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de um e do outro lado do rio estava a árvore da vida. Uau! De novo nós no jardim do Éden, no paraíso, que produz 12 frutos, são as 12 tribos de Israel, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Aleluia, Jesus. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Aleluia. Amados, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para podermos cumprir a palavra de Deus. Nós precisamos usar a nossa mente para cumprir toda a palavra de Deus nas nossas vidas e estarmos debaixo da obediência. Por isso estamos aqui reunidos debaixo dessa palavra. E nós vamos nos colocar para receber o Espírito Santo nessa profecia de Joel 2, de 28 a 29, porque o profeta Joel profetiza isso para os últimos dias, que é a profecia que há sobre o avivamento.
E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Aleluia! Tome posse dessa profecia de Joel. O Senhor diz que nos últimos dias, e nós já sabemos que estamos no princípio das dores, que é os últimos dias, Ele derramará sobre toda a carne o Espírito. Por isso eu quero orar com você em nome de Jesus e pedir para que você, de uma vez por todas, tome posse, seja batizado no Espírito Santo. Você que ainda não ora em línguas, com evidência de orar em línguas essa noite. E o Senhor me deu a palavra de Ezequiel e me pediu para que profetizasse sobre os ossos secos, sobre aquilo que está seco, sobre cada pessoa que o Senhor trouxe a mim. Por isso eu peço, Senhor, eu obedeço a sua palavra, Pai, e eu peço que o sopro, o vento do Espírito Santo venha dos 4 cantos da terra, e esse filho e essa filha que aqui está, tenham os seus ossos mortos, ressequidos, reavivados pelo Espírito Santo. Que eles sejam cheios, que eles sejam batizados no Espírito Santo, para que esses filhos e filhas que o Senhor me trouxe, Pai, possam, cheios do Espírito Santo, estar contigo com o seu nome escrito na testa, lá no final, Senhor, em Apocalipse 22, no grande dia, que estejamos juntos, todos, louvando e glorificando o seu nome. Que lá nós não teremos mais dor, Pai, em nome de Jesus, que as nossas maldições serão libertas, serão totalmente sanadas, a nossa dor e a nossa escuridão, em nome de Jesus. Receba, em nome de Jesus. Oridamba, soricanda, soridamba, andare. Chorelanda, sorianda, chorelandare, xerelandare, rererere. Chorelandare, chorelandare, chorecandare. Orianda, sorianda, chorelandare, xerelambanda, soriandare. Orianda, chorela, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo, sopra. Sopra, sopra, sopra sobre todo orgulho, sobre toda incredulidade, sobre todo medo, sobre toda falta de fé, sobre tudo aquilo, toda iniquidade, Pai. Oh, Espírito Santo, vai transformando os seus filhos e filhas em servos amados, em anunciadores do Evangelho e em pessoas avivadas, cheias do Espírito, que possam glorificar o Teu nome, que tudo seja para glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Você pode abrir os seus lábios e dizer: vem, Espírito Santo, batiza-me, Espírito Santo. E você pode ir dizendo: aleluia, aleluia. Qual é a minha língua? Eu quero ser batizada no Espírito. E o Senhor tem uma língua para você. Para cada pessoa, o Senhor tem uma língua. Assim como você é única em todo o planeta, único em todo o planeta, assim também o seu batismo de línguas, a sua oração é sua, em nome de Jesus. Ori abandasori, candassori, landashere, landare. Ori adadashere, tandare, shoribandasori, candiri, danda. Origamba, anda, sorialanda, chorelandare, chorecandare, chorelandare. Sorianda, chorelandare, chorelandare. E eu quero colocar um louvor para que você, nessa noite, profetize essa entrega. Entregue tudo para o Senhor. Tudo que estabeleça como novo padrão o Senhor. Estabeleça como novo padrão uma vida no Espírito. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego. Tudo, sim, por Ti darei.
isso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei. Sim, Senhor, tudo. Entregue tudo para Jesus nessa noite. Tudo entregarei. Não fique retendo nada. Entregue tudo. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Orianda, soriandare, chorecandare, sorebandare, xerelandare. Entregue tudo pro Senhor. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregar. Orianda, soriandare, chorelandare. Tudo O Espírito Santo te revela o que falta você entregar ainda. Sim, por ti, Jesus. Deixa Ele te revelar e entrega nessa noite. Tudo. Deixa tudo por Jesus. Deixa tudo. Entrega tudo. Não fica com nada. Fique só com a sua cruz. E siga Jesus. Orianda, soriandare. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Oh, que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa. Glória ao Salvador. Tudo entregar. Oh, aleluia, Pai. Senhor. Tudo Senhor. Orianda, soriandare. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Oh, aleluia. Oh, entregarei. Oh, orianda, soriandare. Oh, orianda, soriandare. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, eu quero te louvar, Pai, por essa palavra bendita, por a sua palavra abençoada, pela tua presença aqui nessa noite, Pai. Que essa palavra seja ecoada aos 4 cantos do mundo, Senhor. E que todas as pessoas que mais precisam, pessoas que já estão cansadas, pessoas que se sentem sozinhas e solitárias, mas que ao entregarem tudo, Senhor, se sintam unidas, unificadas ao teu coração, Jesus, à tua missão, à tua vida, Jesus, à tua glória, Pai. Obrigada, Jesus. Nós te entregamos, Senhor, essa noite. Eu te entrego, Senhor, cada uma das minhas irmãs e dos meus irmãos. E te peço, Senhor, que eles sejam surpreendidos nessa noite. Que essa palavra não volte vazia. E que eles estabeleçam nessa noite um novo padrão. E que subam mais um degrau. Que se alimentem ainda mais da água viva do Espírito, rumo à certeza da Jerusalém Celeste, em nome de Jesus. Eu te louvo, Pai. Eu te louvo, Pai. Eu te louvo, Pai, pelas nossas vidas, porque o Senhor tem nos guardado, porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem nos protegido em meio a essa pandemia, em meio a essa praga. O Senhor tem sido fiel e tem nos sustentado com a tua palavra. Nós te entregamos os nossos familiares, os nossos trabalhos, tudo o que precisamos, Senhor, está em tuas mãos. Nossa providência espiritual e material, psicológica e espiritual, Pai. Bendito seja, glorificado seja o teu nome, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Seja glorificado o teu nome. Amados, obrigada pela tua presença. Eu amo vocês. A paz do Senhor, Shalom. Que Jeová Rafa, o Deus que cura,
esteja presente em vossas vidas, que o Jeová Jireh, o Deus da providência, não os decepcione e que Jeová Shalom inunde as vossas vidas e de suas famílias da verdadeira paz, que só pode vir de Jesus Cristo, nosso Salvador. Até a próxima. Shalom. Boa noite.